Então é isso aí, pessoal. Mais um dia de meditação. Vamos hoje meditar em Gênesis 12. Mas antes a gente vai ouvir o testemunho da nossa caríssima Lucineide, vulgo Neide. E fala aí um pouquinho, Neide, da sua vida antes e depois do Senhor Jesus. Boa noite. Meu nome é Lucineide, né? Como a dona Lília falou aí, conhecida como Neide. Na minha infância, foi infância bem sofrida mesmo. Eu sofri muito, muito. E o maior sofrimento foi da infância para a adolescência. Eu não sabia muito o porquê, mas era uma dor terrível que eu sentia. Muito grande, era uma dor interna. Minha mãe costumava dizer que era uma presepada. Mas se ela soubesse o que era, ela não iria falar isso, iria olhar mais para o meu lado e ver realmente o que eu sentia. Aí também tem que, na minha infância, desde pequenininha, minha mãe oferecia, era rezas, porque como eu nasci no mês de agosto, aí tem um santo que é São Lázaro. Não, era na época São Roque, era o Roque. Aí ela fazia munguzá, dava pipoca. Isso até os meus 12 anos fazia isso. Aí eu perguntava, mãe, por que a senhora faz? Aí ela disse que para não encher o corpo de crecas, que é umas feridinhas que dá, né? Só que o engraçado é que ninguém entendia na época. Mas sempre quando comprava uma imagem, a galinha ia lá e quebrava. O santo ia lá e caía. Um oratório mesmo que fazia na sala, para na hora das rezas, né? Chamou um rapaz, ele fez tudo. Quando acabou de fazer, caiu. Na época eu não entendia muito o porquê. Já que caiu, não vai fazer mais, né? Aí, a partir dos meus 12 anos, foi que eu comecei a sentir essa dor, esse vazio na alma. Aí uma vizinha me chamou para ir na igreja, na Universal. Ia com ela, só que eu não me firmava. Muito novinha na época, né? Não entendia nada, não me firmava. Lá era uma sensação maravilhosa, né? Depois, essa vizinha, claro, se tornou minha sogra, né? Vizinha muito sábia. Muito sábia, minha sogra. Aí, passando o tempo, né? E aquele vazio terrível, aquela dor insuportável. A dor era tão grande que dava vontade de pegar algo, assim, ponto agudo, para colocar no coração, para enfiar, ver se passava. Era terrível mesmo. Aí foi quando, uma vez, aqueles radinhos de pilha, eu procurando uma musiquinha para preencher o vazio, ver se aliviava. Num determinado rádio, quem está orando, o bispo aí mandou ficar de joelho. Na época eu tinha uns 13 a 14 anos. Isso mesmo eu fiz. Eu sei quando eu levantei, a dor passou. Aí eu fiquei muito sem entender, né? Beleza, ótimo, já passou. Aí foi que, passando o tempo, comecei a namorar com o Erivaldo, chegamos a casar. E a dor só aumentava. Nada aliviava essa dor. Aí decidimos vir aqui para a cidade, trabalhar, né? Aí ficamos aqui uns 2 anos, mais ou menos. Aí se mudamos de um bairro para outro. Quando eu estou vindo para Portão, que passa ali em frente à Universal de Vilas, a nossa igreja, claro, né? Ai, que eu avistei a coisa mais linda. Foi assim, tipo, passando de carro e olhando para o lado para ficar olhando a igreja. Maravilhoso. Aí minha sogra veio passar uns dias comigo. Nisso, foi uma segunda-feira. Aí nós fomos na igreja. Chegou lá, foi ótimo. Um dia de segunda-feira, né? Foi maravilhoso. Beleza, retornamos para casa. Aí, depois de dias, eu mais Erivaldo
decidimos ir a uma denominação. Fomos a essa denominação, ficamos há uns 6 meses. Mas quem disse que o vazio passava, essa dor? Eu ia para os cultos, chegava em casa, dores e mais dores. Essas dores era dor interna, viu? E nisso, Erivaldo ia para a igreja, dia de segunda e quarta, nós íamos para essa igreja, mas na terça-feira ele fazia a sessão de descarrego. Eu não ia, né? Não ia. Mas só que teve uma segunda-feira, quando eu cheguei do culto, a dor estava tão grande, que eu falei, eu não estou aguentando mais. Amanhã eu vou para a Universal. Aí foi aquela perturbação a noite toda. E você vai para a Universal, e se você manifestar aquela perturbação toda, que quase eu não consegui dormir. Mesmo assim, eu falei, eu vou. Botei na cabeça que iria e fui. Quando eu cheguei na Universal, recebi várias orações. Foram 2 obreiras que me oraram. Pronto, saí de lá flutuando. Foi uma maravilha mesmo, que eu lembro completamente como foi a reunião. Aí eu decidi, não, Erivaldo, agora vamos ficar no Universal, não vamos mais para essa igreja, para outra igreja, a outra denominação. Vamos ficar nessa igreja. Aí ficamos. Aí comecei nas quartas. Lembro que nas quarta-feira eu levava um caderno de 12 matérias, também tudo que o pastor falava, eu anotava. Aí ficamos, passamos e também aos domingos, aí eu ia terça, quarta e domingo. Passando uns meses, o pastor veio falar comigo, conversar sobre batismo. Já não sentia mais a dor, viu? Já estava com alívio completo. Aí o pastor veio conversar sobre o batismo. A princípio, eu não quis me batizar, porque eu falei, não, pastor, a minha irmã me deu a minha sobrinha para batizar, então eu não quero me batizar nas águas. Aí ele me explicou que criança não batizava, porque criança não tinha pecado, que criança apresentava no altar. Decidi me batizar. Aí já comecei a ir mais vezes. Comecei a fazer também a terapia do amor. Aí, nesse ir mais vezes, fui convidada a entrar no grupo do evangelismo. Entrei, me firmei, comecei a ir mais vezes. Aí, quando foi um determinado dia, lembro muito bem que foi o 25 de janeiro. Esse dia marcou. Tive muitas experiências, muitas mesmo, com Deus. Mas, igual a essa 25 de janeiro de 2015, marcou a minha vida. Foi que eu fui selada com o Espírito Santo. Que foi maravilhoso. Hoje, não sinto mais aquela dor na alma, que era uma dor terrível. Eu costumo falar que não existe uma dor igual àquela eu sentia, porque tive parto, o meu parto foi um parto normal, mas não se compara à dor, que é a dor que eu sentia, que era a dor na alma. Esse é o meu testemunho. Muito bom, dona Neide, muito bom. Eu me lembro de Neide no EVG, quando a gente entrou da primeira vez, acho que isso já tem uns 7 anos, por aí, uns 7, 8 anos, né? E aí você ia, a gente tinha feito aquela sacolinha, lembra? Lembro. E a gente ia evangelizar, era um grupo bacana, um grupo bom, era um tempo legal. Pois Muito é. bom. E aí o tempo vai passando e é bacana perceber que a sua fé tem sido fortalecida, né? Quando para Sim, com outros o certeza. tempo vai sendo inimigo, para aqueles que são realmente da fé, vai se tornando um aliado, né? Que a gente vai ficando cada vez Isso. mais firmado. É isso aí, dona Neide. Então vamos lá. Ficou aí mais um pouquinho da história aqui do nosso grupo. Vamos agora. Opa, deixa eu remover aqui. Vamos partir aqui para o Gênesis, capítulo 12. E aí eu já vi que Maiana tá matando a pau aí, viu? Maiana tá demais. Vamos lá.
Versículo 1. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país, da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Isso aqui, pessoal, eu achei bem interessante. Não é uma palavra muito nova, não é um texto muito novo, não é uma história muito nova para a gente, que a gente estuda muito a história de Abraão, né? Mas vamos pontuar coisas interessantes aqui que a gente tem nesse primeiro versículo. Que Deus fala com Abraão, beleza? O Senhor havia dito. Então, ele fala, literalmente, com Abraão. Abraão não, né? Abrão. E manda ele sair do país, ou aí, como está na sua versão, né? Da tua terra, e da tua parentela, né? Da casa de seus pais, para uma terra que eu te mostrarei. Então, Deus fala com ele, que é para ele sair de tudo aquilo que significa segurança e tranquilidade para ele, para um lugar que, bom, eu te mostrarei. Quem de nós faria isso aqui? Eu acho que ninguém. Só um cara de fé como Abraão para cair numa dessa, entendeu? Só um homem como esse para tomar uma atitude dessa que realmente é de pura fé. Mas dificilmente a gente faria um negócio desse. Por exemplo, se a gente fala, olha, vai ali para evangelizar lá, e só a distância assusta às vezes a gente, imagina você sair de um lugar que você não sabe, sair de dentro de sua casa, andando a ermo, né? E para um lugar que eu vou te mostrar, por que não me fala logo agora, né? Para onde vai? Me conta quais são os seus planos, revela melhor aí seus segredos, porque eu não estou entendendo direito. Não, Abraão não faz muitos questionamentos, né? Ele tão simplesmente obedece. Eu achei esse aqui muito interessante para a gente analisar. De quebra, abra aí Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Pronto, todo mundo já abriu? Aí a gente vai ter o seguinte, no versículo 2. E ele disse, ele, Estevão, né? Esse vai ser o primeiro discurso de Estevão e único, né? Porque depois disso aqui, ele é apedrejado e morto. E ele disse, homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Vocês percebem só nesses dois versículos aqui, uma palavrinha só que faz toda a diferença? Não sei se vocês perceberam. Aqui, em Gênesis, ele fala assim, o Senhor havia dito a Abraão, tal. E aqui em Estevão, ele faz assim, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão. E o detalhezinho, estando ainda na Mesopotâmia. Ele não estava em Harã. Ele estava lá na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. É comum a gente falar que ele, Abrão ainda, né? Ouviu a voz de Deus aqui em Harã. Beleza. Ouvir, ele ouviu. Só que, na verdade, Deus já tinha aparecido para ele um bom tempo antes. Alguém chegou a observar isso? Alguém teve essa sacada de que ele obedece a Deus só algum tempo depois? Só a Maiana que viu isso? Né? Então, vocês vão observar aqui, de acordo com esses dois textos, né? E a gente sabe que a Bíblia não se contradiz, ela se complementa.
né? Nesses dois textos a gente vai perceber que Abraão, ele levou um tempo para obedecer a Deus, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá? Então, volta aí para o texto de Gênesis, e aí a gente vai ter o seguinte. No verso 2. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Mega, né, velho? Em um versículo só, 4 super bênçãos sobre a vida desse homem. Não parou por aí, mas vamos pensar aqui em cada uma delas. Primeiro, farei de ti uma grande nação. A gente sabe que ele teve um filho que foi especial para ele e para Deus, mas ele teve vários outros filhos, e hoje tudo que é judeu é filho de Abraão. E todos nós hoje também somos considerados filhos de Abraão, principalmente, não por linhagem, mas principalmente pela questão da fé, tá certo? Então, ele ia ser extremamente numeroso, ele ia ser um povo numeroso. O que até aqui já era algo estranho, porque a gente já viu em Gênesis 11 que existe um versículozinho lá que faz questão de dizer que Sarai era estéril. Mas aqui Deus já está dando essa promessa para ele e dizendo: meu amigo, eu vou fazer algo realmente grandioso contigo. Você vai sair dessa condição de derrota e você vai para uma condição de mega grandeza. Porque não era uma promessa de um filho, era de ser uma grande nação, era de ser um povo numeroso. Eu te abençoarei. Beleza. E quando a gente vai pensar em bênção, a gente normalmente pensa, né, de forma seletiva. E aí a gente pensa na vida financeira, na vida sentimental, bênção na vida familiar. Quando ele fala aqui que eu te abençoarei, ele está falando de uma plenitude. Tudo que fosse necessário para Abraão ter uma vida tranquila, de boa, em paz, Deus ia provê-lo, tanto na vida sentimental, quanto na vida familiar, blá, 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 blá. Vamos ver que ao longo da história, ele vai ter muitos percalços, vai ter dificuldades e uma série de outras coisas que não vão contrariar o fato dele ser um homem abençoado. A bênção estava sobre ele, porque Deus o abençoou. O que não significa que ele passaria por alguns perrengues, porque, diga-se de passagem, ele tomou várias atitudes ao longo de sua vida que não foram as atitudes mais acertadas. E sempre que a gente toma uma atitude, a gente vai colher as consequências tranquilamente. Isso não impedia que ele fosse um homem abençoado, uma coisa não contradiz a outra, mas deixa claro que Deus respeita o nosso livre-arbítrio, Deus permite que a gente colha o fruto das nossas escolhas. E farei teu nome grande. Então, esse homem vai ser um cara muito conhecido, ele vai ser um cara famoso, ele viveu há quase 6.000 anos e estamos nós aqui falando dele como se fosse a coisa mais atual do mundo, tá? Então, o nome dele realmente se tornou famoso. E quando a gente fala de Abraão, a gente não está pensando, né, o pensamento, a ideia que está ligada ao nome Abraão, não é um pensamento de miséria, de coisa pequena, de fracasso, de derrota, de humilhação. É sempre a ideia está relacionada a alguém vitorioso, a um homem obediente, a um homem de uma fé diferenciada, né? Estão atreladas a Abraão sempre coisas boas, ideias boas. O nome dele é famoso. E tu serás uma bênção. E quando ele se torna uma bênção, bom, então ele não é mais abençoado, mas ele se torna também um abençoador, porque ele tem para dar. Tá? Então vamos lá.
Abre aí em Gênesis, só uns capítulos a mais, 18 e 18. Eu acho interessante isso aqui. Vendo que Abraão certamente se tornará uma grande nação e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele, né? Na verdade, aqui aparece como uma pergunta, é melhor começar do 17. E o Senhor disse, eu ocultarei a Abraão as coisas que faço, vendo que Abraão certamente se tornará uma grande nação e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele, porque eu trouxe esse verso, porque o fato de Abraão ter se tornado uma bênção, ele se torna também um abençoador. Noutras palavras, acaba existindo mais do que uma intimidade, uma afinidade muito grande entre Deus e Abraão, a tal ponto de Deus falar: eu não vou esconder os meus planos e projetos de Abraão. Deus não fez isso com muitas pessoas, a gente viu que ele fez isso com Enoque, ele fez isso com Noé, e agora ele escolhe Abraão para fazer algo parecido. Ele bate um papo com Abraão, ele conversa com Abraão, né? A gente vai ver que ele faz isso também com Moisés, mas ao longo da Bíblia são uma outra pessoa, né? Que Deus dá essa ousadia, que Deus se permite ter esse grau de afinidade. Eu não digo intimidade, porque eu acho que não é o termo mais coerente, né? Deus não está aqui trocando com ele sentimentos. Eu acho que quando fala de intimidade, interfere sentimentos. Ele não está falando de sentimento, ele está falando de projetos. Olha, eu vejo nele alguém tão capaz de me compreender que eu vou compartilhar com ele as minhas ideias. Né? Intimidade, eu acho que já são outras coisas. Eu penso que seja afinidade. Eu vejo, eu reconheço nessa pessoa alguém que tem uma capacidade de compreender o que eu penso, compreender o que eu falo, compreender o que eu mando, né? Então fica aqui o próprio Deus falando: não tenho como esconder de Abraão os meus planos. Por quê? Porque ele também é um abençoador e através dele eu vou cumprir os meus planos. Poucas vezes também a gente vê na Bíblia, e se vocês lembrarem de alguém aí agora, vocês me lembram. Alguém que Deus fala para ser a própria bênção. Tem alguém? Eu só lembro agora de Abraão mesmo. Vamos lá. No decorrer da Bíblia, a gente descobre se tem mais alguém, mas eu acho que é só o Abraão. Certo, fechou. Tá bom? Então vamos lá. Então, no momento que ele se torna um abençoador, ele se torna alguém muito parecido com o próprio Deus. Ok. Assim, Abraão partiu com o Senhor. Oh, mentira, verso 3. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. É a continuidade das bênçãos sobre a vida de Abrão. Então, ele está sendo protegido até das palavras negativas que acometerem ele. De forma que, se alguém amaldiçoá-lo, pois bem, o próprio Deus vai entrar na defesa e na proteção de Abrão e vai amaldiçoar aquele que o amaldiçoou. Se uma pessoa sabe disso, tem essa consciência, né? A primeira coisa que ela vai pensar é: jamais vou falar alguma coisa contra Abraão. Por isso, aquele cuidado que a gente comentou recente, né? Não convém a gente falar coisas ruins de pessoas que são de Deus, porque a gente pode pagar o pato, tá certo? Eu abençoarei os que te abençoarem. Em cima disso aqui, abençoarei os que te abençoarem, sabe o que eu me lembro? Uma vez o bispo Francisco Decoté, ele fez uma aula com os obreiros e grupos, e uma das coisas que ele falou foi o seguinte, que se orássemos pedindo para Deus abençoá-lo, que nós seríamos abençoados. Já comentei até isso por aqui. Isso me deu um despertamento.
não necessariamente por interesse da bênção, né? Mais óbvio também, mas não só pelo interesse da bênção, mas me despertou a necessidade que nós devemos ter, né? Devemos cobrar isso de nós mesmas, de abençoar principalmente os nossos líderes espirituais, a todas as outras pessoas, mas principalmente aos líderes. Por quê? Porque realmente o que eles sofrem, o preço que eles pagam por serem pregadores da palavra e serem exclusivamente pregadores da palavra, isso é um fardo que Jesus fala que é suave e leve, mas nesse mundo é extremamente pesado. As perseguições que eles sofrem, as rejeições que eles sofrem. Quem aqui já foi chamada de ladrão? Mas é capaz de cada um de nós ter chamado já o nosso pastor de ladrão em algum momento das nossas vidas. Mas a gente, quem é que ficou acusando a gente de alguma coisa? Mas a gente abriu a boca antes de conhecer nossos pastores, antes de conhecer a fé em Jesus, com certeza abrimos a boca para falar que eles eram mentirosos, que eles eram vagabundos, que eles não prestavam, que eles eram aproveitadores da boa fé das pessoas, né? Então, se a gente ouve isso quando a gente é culpado, beleza, né? Poxa, a gente é culpado. Mas se a gente ouve uma coisa dessa quando a gente é inocente e a gente ouve aquilo da pessoa que a gente está tentando socorrer, que a gente está tentando ajudar, isso é extremamente pesado, pessoal. Muito pesado, muito duro. E aí eu acabei entendendo isso. Os nossos líderes, eles sofrem muito. Quando a gente quer dar um rolezinho, né? Distrair a cabeça da família, do trabalho, da escola, né? Das nossas obrigações. A gente pega uma semana de férias, se manda, vai para um lugar bonito e vai curtir a nossa própria vida. Eles não têm esse direito. O peso que há sobre a vida, né, do servo, pelo menos da Universal, sem sombra de dúvidas, é muito grande. O peso é muito grande. Por isso, muitos nem vão à frente, né? Primeiro, segundo, terceiro ano de obra, eles saem, porque não suportam a pressão que é, tá certo? E outros tantos vão ficando no caminho. Realmente é só para quem é valente. Aí, quando o bispo Francisco Decoté, ele falou sobre isso, eu pensei, poxa, a gente tem que abençoar. Eu tenho que abençoar os meus pastores. E sempre, desde que ele falou isso deve ter uns 2 ou 3 anos, desde que ele falou isso, eu tenho dentro de mim o hábito já de sempre que eu estou na reunião, quando o pastor vai fazer a última oração dele, né, a bênção sacerdotal, que ele abençoa o povo, né, que o Senhor te abençoe, te guarde, tal, 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 tal. Eu tenho por hábito estender minhas mãos sobre a vida desse homem de Deus para abençoar a vida dele, abençoar o casamento dele, abençoar a família dele. Porque eu entendi que há essa necessidade dele, de alguém estar intercedendo por ele, e que é vantajoso a gente ter esse tipo de comportamento, porque o próprio Deus também vai tomar partido disso, e vai nos abençoar. Então, fica a dica, ore pelos seus líderes espirituais. E não amaldiçoe os seus líderes espirituais, e principalmente se realmente eles são líderes espirituais, tá bom? Se eles são aquilo que a gente chama de pastel melado de óleo, em vez de pastor cheio da unção, aí outra história, entendeu? Tem uns que realmente não valem a pena, eles não são ungidos de Deus, tá bom. Mas se a pessoa é ungida de Deus, a pessoa principalmente quer te ajudar, né? Então, respeita essa pessoa, que está dentro dela, quer te abençoar. Ok? E em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas, sem comentários isso aqui, né? Então, todas as famílias da terra vão ser abençoadas, porque todo esse povo vai ser filho da própria bênção. Não tem como não serem abençoados. Hoje nós somos abençoados por adoção. Nós tomamos, né, Abraão como nosso pai, pai na fé. E nós hoje temos os benefícios
dessa palavra aqui. Nós somos abençoados e as nossas famílias também têm de ser abençoadas, ainda que eles não compreendam direito o que significa isso. Então, vamos lá. Assim, Abrão partiu, como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E aqui a gente vê, pessoal, já a primeira rebeldia de Abrão. A gente não sabe se ele fez isso consciente de que estava sendo uma rebeldia. Mas Deus disse para ele se afastar da parentela. Ele carregou os parentes junto. E Ló foi com ele, e a gente sabe que Ló foi sobrinho dele. E Abrão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. Beleza? E ele só parte de Harã, pessoal. Ele só sai de Harã quando Terá morre. Até o pai dele morrer, ele não se afasta da parentela. Então, Abraão vai passar uns perrengues por causa da sua desobediência. Ou, no mínimo, imaturidade na fé. E a gente viu que lá em Atos, ele recebeu o chamado, né? Deus apareceu para ele em Ur dos Caldeus, na terra dele. Qual era a terra dele? Foi onde ele nasceu. Qual é a sua terra? Onde você nasceu. Qual era a terra natal de Abraão? Era Canaã? Era Belém? Não, era Ur dos Caldeus. Ele foi chamado ainda lá. Por que que ele demorou tanto de sair de lá e ir para a terra que Deus ia lhe mostrar? Pelo contrário, quem tira ele de Ur, na verdade, é o pai. A gente viu isso no finalzinho do capítulo 11, né? Vale a pena a gente dar uma olhada aí de novo, no verso 31, tá certo? Aí do ladinho. E Terá tomou Abrão, seu filho. Então, se foi Terá que tomou, quem tomou atitude não foi Abrão. Vocês concordam comigo? Terá tomou seu filho, acorda aí, Fernanda. E Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, esposa de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Bom, então se aqui no capítulo 12 Deus fala com ele, vai para uma terra que eu te mostrarei, e antes Terá já está dizendo que a gente vai sair daqui e vamos para a terra de Canaã, então, na verdade, o texto do capítulo 12, o iniciozinho do texto, foi algo que foi dito antes de Arã, antes mesmo de Terá tomar essa decisão de sair de lá de Ur dos Caldeus. Pode falar aí, Adriana. Até que enfim viu minha mão. Não tinha Deixa eu visto. dizer, Fale. o que eu pensei sobre isso foi o seguinte, Deus falou com ele, só que ele ainda estava apegado a sentimentos, um sentimento familiar, né? Pelo pai estar velho e ele não querer deixar a família. E aí, depois que o pai morre, ele tem essa necessidade, não, ele obedece a Deus, mas com essa ressalva, né? Levando Ló junto. Então, ele ainda está apegado ao sentimento familiar. Beleza, uma boa explicação. Alguém quer falar mais alguma coisa? Isis? Quando o irmão dele morre, ele acaba sendo o filho único do pai dele. E como a Adriana falou, o pai já velho. E a gente viu em outros livros, em outros capítulos, que ele tem eu não digo essa fraqueza, mas ele tem essa característica de apego sentimental. Ele não quis substituir a esposa, mesmo a esposa sendo no ministério. Levou o sobrinho, já que o sobrinho era órfão. Beleza, tem essas considerações. Mas ele não era filho único, não, que tinha ainda outro filho, Naor.
Naor, ele fica até em Ur dos Caldeus, tá certo? Ele não parte junto com o pai. O que a Bíblia fala a respeito disso? Abre aí em Romanos, capítulo 4. Romanos, aí depois de Atos. Romanos quanto? 4. Todo mundo? 4:20. Aí a gente vai ter o seguinte: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. O que significa isso aqui? O que Paulo está dizendo é o seguinte: o fato de Abrão não tomar a sua atitude imediata de obedecer a Deus foi, entre muitas coisas, por causa disso aqui. Não é que ele tenha duvidado da promessa de Deus, não é que ele tenha sido incrédulo, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele precisou de um tempo para ser amadurecido na fé. Por que isso, pessoal? Abre aí agora em Josué, no capítulo. Deixa eu ver aqui que eu vou achar. Josué, capítulo 22, se eu não me engano, capítulo 24. Por que que ele precisou ter esse amadurecimento na fé? Capítulo o quê? 24. Já lá no finalzinho. Todo mundo? Aí a gente vai ver o seguinte, no verso 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: além do rio, habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Quando você vê esse texto, ele está falando dos nossos pais, né? Dos vossos pais, né? Está falando lá com os judeus, dos vossos pais. E esses vossos pais serviram a outros deuses. O que vocês acham? Abraão serviu ou não serviu a outros deuses? Uns dizem que sim, outros dizem que não. A Adriana prefere falar com o áudio fechado para não se comprometer, né? Não, nada disso. Eu tô É dizendo, tática dela, é tática. deve... Ai, não vou falar mais não. Viu que eu falei? Não queria se comprometer. Aí ele continua. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua descendência e dele a Isaque. E aí ele continua a história. Então, pessoal, no mínimo, Terá era idólatra. No mínimo, se servia a outros deuses, acabou, era idólatra. Quando ele fala os patriarcas, né, os pais da fé, né, os pais de antigamente, nossos pais, ele cita Terá. Aí ele fala pai de Abrão, pai de Naor. Mas fica implícito. O texto não é muito claro, o texto não é assertivo, mas o texto deixa um espaço para a gente imaginar. Pô, será que Abraão não participou dessa idolatria também? E aí Deus fala com ele. E nisso que Deus fala com ele, leva um tempo para ele entender.
que o Deus que está falando com ele é o Deus verdadeiro, porque todos aqueles outros deuses que o próprio pai tinha ensinado ele a adorar, até então não tinha falado porcaria nenhuma. Diga-se de passagem, se a essa altura ele já era casado, nem tinha resolvido o problema da esterilidade da sua esposa. Agora ela vai querer se comprometer. Vá, Adriana, fala, está doida para falar. Eu não vou falar não, e Cristiane levantou a mão e você não viu. Não vi não, fala aí, Cristiane. Levanta aquela mãozinha azul, velho, que aquela azul ali não me passa batido. Ali eu vejo logo. Não, é porque aí falou que lá em Romanos, não foi? Que Deus já tinha aparecido para Abraão lá na Mesopotâmia. E aí eu fiquei pensando, se ele não saiu da terra, não foi porque naquele momento Deus não pediu para ele sair. Deus meio estava preparando ele justamente porque ele vivia no meio de um povo idólatra, né? E a novela retratou num capítulo que ele recorreu a deuses da fertilidade por Sara, por ela ser estéril. Pois bem. Então, eu creio que nesse momento foi isso. Ele não saiu porque ele estava sendo preparado por Deus. Ainda não tinha sido chamado para sair da terra. Beleza. Pois bem, a palavra diz assim: o Senhor havia dito a Abraão, sai-te do teu país e da tua parentela. Eu não sei, Isis, não vou nem comentar isso aí. Entendeu? Sai do seu país e da tua parentela, né? Sai da tua terra e da tua parentela. Ele já tinha recebido essa ordem. Ele já tinha recebido essa mensagem. Mas, de fato, ele ainda não tinha estrutura para prosseguir, para ir em frente. Um outro detalhe, pessoal, que a gente vai ver, deixa eu ver aqui. Ainda aqui no verso 4. Vamos continuar. Volta aí para Gênesis capítulo 12. Assim Abrão partiu, como o Senhor lhe havia falado, lhe havia dito, né? Então foi uma coisa assim sonora. E lá foi, não foi uma coisa sentir tocar no coração, não, Deus falou com ele. E Ló foi com ele. Pronto, já tem algo estranho aí na história, mas justamente pode realmente ter sido porque ele ainda não estava com a fé devidamente preparada, como a gente vê aqui em Romanos. Ele foi, na verdade, fortalecido na fé. Levou-se um prazo, levou-se um tempo para que isso fosse sendo amadurecido nele. Então, vamos lá. Nós, quando recebemos o primeiro convite, olha, vamos conhecer Jesus, que esse convite tenha sido travestido, tipo, vamos para a igreja, seja lá qual fosse a igreja, entendeu? Vamos tomar estudo bíblico, seja lá qual fosse a denominação. Aquele primeiro momento que a gente começa a conhecer alguma coisinha da palavra de Deus, aquela história de Jesus, não significa que a gente compra aquela ideia de imediato. Mas, com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo na fé, de fato, e vamos sempre estar amadurecendo. Né? A gente vai sempre ter algo a mais para conhecer de Deus, porque os mistérios de Deus são, para o homem, insondáveis. Então, ele vai revelando para a gente as conta-gotas, de acordo com a nossa capacidade de absorver, de digerir, de praticar aquilo que ele está nos revelando. Então, ele foi preparado. Quanto tempo antes? A Bíblia não deixa isso claro. Quanto tempo antes? O que a Bíblia fala? Continuidade aqui do capítulo 4. E Abrão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. Então, uma coisa é certa, ele ouviu Deus falar com ele antes, mas ele só começou a praticar a partir dos 75 anos de idade, quando ele tinha uma maturidade espiritual um pouquinho melhor e já tinha uma maturidade como homem também. Vamos lá, ele está dentro de uma sociedade patriarcal, ainda que ele já fosse um homem velho, mas quem manda é o líder que ainda é vivo, Terá, e ele está submetido a esse líder. Então, de repente, realmente não havia condições físicas, psicológicas, espirituais para que ele tomasse essa decisão. Quanto tempo se passou entre Deus
chamar, aparecer para Abraão e ele falar com Abraão, quanto não fica claro. Não temos como dizer, mas eu sei que ele sai da terra de Ur, ou melhor dizendo, ele sai de Harã quando completa 75 anos, e isso só acontece quando o pai dele morre. Sabe outra coisa interessante? Abraão foi o primogênito? O pessoal aí disse que foi. E para mim, até 10 minutos atrás, ele também tinha sido o primogênito. Mas a conta não fecha. Se ele tinha 75 anos de idade em Harã, me ajudem a pensar. Ele tinha 75 anos de idade em Harã, e o pai dele morre em Harã com 205 anos de idade. Com quantos anos, então, teve Abraão? Continha rápida. Fala aí, pessoal. 125? Não precisa ser tão rápido assim, senão erra. Isso é calculador. 130 anos. E a conta não bate. Por que a conta não bate? Porque a gente vai voltar lá no capítulo 11. E a gente vai ter no verso 26. Terá viveu 70 anos. E gerou Abrão, Naor e Harã. Bom, se ele tinha 70 anos e morreu com 205, e Abraão nasceu quando ele tinha 70, 205 menos 70 dá quanto? 135? Mas só que quando ele morre, Abraão tem 75 anos. Estão entendendo aí que a conta não está fechando? Ou está muito tarde e vocês já não conseguem pensar direito? Não, então ele é o caçula. Calma, não seja também tão precipitada. O texto não fala que ele é o caçula. Mas o dá a que... entender, né? Não dá a entender também. O que dá a entender é que ele nasceu quando Terá tinha 130 anos. E se Terá teve filhos aos 70, então ele não seria o primogênito. Não significa que é o caçula, tá? Não significa. Só significa que, com certeza, o primogênito ele não é. Beleza? Estão acompanhando isso aí? Ou estão usando a calculadora ainda para bater aí os dedos? Então, vamos lá. Se isso acontece, e a gente vai perceber que Abrão recebe o chamado dele antes mesmo de sair de Ur, e quem arranca ele de Ur não é ele, é o pai Terá, como a gente vê aí no versículo 31, né? E Terá tomou Abraão, tal. Então, na verdade, algo teve de acontecer para que fosse propiciada a execução do chamado de Abraão. Vê se vocês me acompanham. O que a gente tem aqui relatado também ainda no capítulo 11, no verso 28. E Harã morreu antes de seu pai Terá, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Será que, porventura, o primogênito era Harã? E Harã morre, e esse é o estopim para Terá decidir sair daquela região e ir para um lugar que ele não tivesse mais a memória, né, do filho querido, do primogênito querido, que levaria, né, a sua linhagem à frente. É uma suposição. E quando Harã morre, a primogenitura passa para o seguinte, que bem pode ser Abrão, o segundo nascido. Porque ele fala que a partir dos 70 ele teve 13 filhos, ou 3 filhos, né? 3 filhos específicos, porque a gente sabe que ele teve outros filhos, mas teve 3 filhos específicos aqui que a Bíblia faz questão de citar. Abraão, Naor e Harã. E quando Abraão aparece em primeiro lugar, a gente pensa, imediatamente, lógico, a gente pensa, é o primogênito. Beleza, ele pode não ter sido realmente o primogênito, pode ter sido Harã, e ele ter assumido o posto de primogenitura
em virtude da falta de Arã. Por quê? Porque Arã morreu bem antes. E aí fica ele, assume a primogenitura. E daí a gente vai ver que a linhagem de Sem vai continuar desenvolvendo-se através de Abraão. Entenderam aí? Certinho? Então vamos lá. Pode falar, Adriana. É uma pergunta. Pergunte. Peraí que a pergunta saiu. Foi para onde? Quem sabe? Para uma terra que você ia mostrar? Poxa. Era uma pergunta interessante, eu esqueci. Deixa eu ver. Ó, vai falando que eu vou ver se eu lembro. Então, como Terá, lá no capítulo 11, ele já sai com destino certo para Canaã, então, não sei, talvez nesse intervalo de tempo, pode ser que Deus tenha falado novamente com Abraão, não parece ser o mais plausível, mas vai que Deus fala com Abraão. Terá decide, poxa, eu quero sair dessa terra, estou muito triste. Abraão fala, meu pai, vamos para Canaã. E aí ele come a ideia de Abraão e, beleza, vamos para Canaã. E aí ele vai, e é o que acontece aqui no versículo 31, né? Tomou Abraão, blá, 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 e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Em outras palavras, já tinha um destino certo. Enquanto aqui no capítulo 12, né, começa dizendo, vá para uma terra que eu te mostrarei, aqui já tem um destino certo. Porque o destino final de Abraão vai ter que ser Canaã. Vai ser Canaã, porque Deus vai querer levá-lo para Canaã. Bom, mas a gente já viu que no capítulo anterior, a Terá já estava com essa ideia na cabeça. Vamos para Canaã. Lembra que eu ainda perguntei por que raios ele parou em Harã? O que aconteceu para que ele parasse em Harã? Pode ter sido cansaço, né? Por causa da velhice. A gente está vendo aqui que ele não aguenta realmente a viagem, ele vai acabar morrendo por aqui. Não se sabe exatamente quanto tempo ele acaba ficando em Harã, tá? Mas certo é que Abraão só começa a cumprir a promessa quando o pai morre. Fala, Adriana, lembrou? Se não lembrou, passa para a Maiana. Fala. Então, a pergunta é a seguinte: quem foi que morreu mesmo? Arã, né? Arã. Arã. Se Arã não morresse, então ele que cumpriria o chamado, ou esse chamado seria mesmo de Abraão? Se ligue. Para mim, Deus preparou Abraão para todo sempre. Porém, o que eu estou fazendo são conjecturas, porque não bate Abraão ter nascido quando Terá tem 130 anos, a Bíblia falar que Terá começa a ter filhos com 70 e Abraão ser o primogênito. Não bate. Não bate. Então, Abraão não é o primogênito. Quem é o primogênito? Talvez o primogênito fosse justamente Arã, que morre e é o estopim para que a palavra de Deus se cumpra na vida de Abraão. Então, Abraão não saiu da parentela, ele recebeu a mensagem em U, ele não sai da parentela, ele nem sai da terra, ele não se desloca de lá para nada, ele continua, talvez vivendo, inclusive, em idolatria, de fato. Deus fala com ele, Deus chama ele. Talvez Arã e Naô não tivessem realmente os ouvidos sensíveis que era necessário para que se concretizasse a linhagem de Jesus, né, até Jesus. Então, Arã morre, e isso pode ter sido o estopim para Terá decidir sair. Não faz sentido. Por que Terá vai sair de lá? Terá já é idólatra, Terá já está idoso, Terá está muito bem confortável lá. Por que ele vai sair de lá? Tem que ter um motivo, velho. E aí pode ter sido a morte do primogênito. Por que a morte do primogênito? Suposição. O primogênito certamente não é Abraão. Tá? Fala aí, Maiana. Talvez ficou no meio do caminho, porque a ordem era para Abraão ir sem ninguém. E ele foi levando o povo a tiracolo. Tanto que mais na frente ele vai perder, ele vai ter que se separar de Ló para poder se cumprir os planos. E quanto ele ser o primeiro ou o último, para Deus não faz diferença, porque Deus falou para Rebeca mais na frente que o menor
seria o maior e o maior serviria o menor. Então, é independente. É o propósito de Deus com uma pessoa, independente da colocação dela. Exatamente, sem sombra de dúvidas. Para Deus, isso realmente não faz muita diferença. Mas eu não acredito que fosse porque ali tinha que haver a separação de Abraão. Porque ele não separa ainda. O pai dele tem que morrer primeiro. Então, acho que eles pararam ali porque o pai não suportava ir adiante. Porque se fosse só para ter a separação, então Ló ficava. E Ló não ficou. Ló foi junto. Então, não foi para ter a separação. Não é uma justificativa. Pode falar. Mas vai chegar uma hora que os dois vão se separar por briga, por tudo, não. Porque o chamado foi para Abraão. E se o pai continuasse, e o pai vivia na idolatria, e o pai tinha influência, e ainda tinha a questão da obediência. Então, ele ia se sentir mal em desobedecer o pai. Porque vai que ele desobedece e o velho morre de desgosto. Desgostoso ele já estava porque o filho morreu, Arã morreu. Não, ainda acho que... Aí mais uma desgraça na vida do velho, e o coração do velho não ia aguentar, não. Não, não era por isso. Quem não. quer carregar esse peso nas costas, eu não aguento, não. Eu acho que ele realmente ficou por lá porque o pai não aguentava mais a viagem. E por isso que ele, inclusive, morre lá. Entendeu? É o meu pensamento. Enfim, vamos lá. Volta para Gênesis, capítulo 12, verso 5. E Abrão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que haviam ajuntado, e as almas que eles tinham obtido em Harã, e eles saíram para a terra de Canaã. E para a terra de Canaã eles vieram. Interessante, né? Parece então que esse texto está sendo escrito em Canaã, né? Eles vieram para cá como se eu estivesse no local, não é isso? Então, vamos lá, né? E para a terra de Canaã eles vieram. Então, o destino aqui já estava certo, aonde ele deveria parar. A gente vai ver que Abraão nem para por aqui, ele vai continuar a peregrinação dele, só que aí não mais dentro, né, da ordem de Deus, do mandar de Deus. A gente vai perceber que, mais uma vez, ele vai tomando atitudes por conta própria, dentro do que ele entende que é o mais acertado. E aí ele vai, cada vez mais, tendo experiências ruins. Ele deixou de ser a bênção? Ele deixou de ser abençoado? Não, mas ele vai pagar pelas consequências, né, pelas suas escolhas. E Abrão passou pela terra até o lugar... Não, vou terminar. E Abrão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré, ou como está aí na sua versão, Manre. E os cananeus estavam nesse tempo na terra. Beleza, essa era de fato a terra dos cananeus, filhos de Canaã. A gente já estudou um pouquinho sobre isso, tá certo? Toda essa terra estava dominada aí pelos jebuseus, heteus, evezeus, não sei o quê, o monte de Eus, enfim, todo o povo lá de Canaã, tá certo? E aí ele passa em Siquém. Siquém, se eu não me engano, vai se tornar a terra dos filisteus, tá bom? Dá uma paradinha na planície de Manre, se estabelece ali. E o Senhor apareceu a Abraão e disse, uma vez eu vi um pregador dizendo, depois que Abraão tomou a Ló, Deus não falou com ele até que Ló saísse do encalço dele. Isso não é uma verdade. A gente está vendo aqui que Deus está falando, sim, com Abraão, independente da presença de Ló, né? E o Senhor apareceu a Abraão e disse, a tua semente eu darei esta terra. Então, ele levou para a terra de Canaã, e agora Deus está revelando o seguinte, toda essa terra aqui é para a sua geração, a sua semente. Essa terra está sendo destinada para o povo que vai vir nascer de você, certo? Essa é uma das primeiras promessas
que Deus faz para Abraão, e é uma das promessas mais repetidas em toda a Torá, em todo o Pentateuco, tá certo? Uma das promessas de Deus, né, mais prometidas, ou mais lembradas, mais repetidas, né, toda hora, em algum momento, o texto lembra, né, é terra de Canaã, é dos filhos de Abraão. Vamos lá, ok? A tua semente eu darei esta terra, e ali ele edificou um altar ao Senhor, que lhe apareceu, independente ou não da presença de Ló, independente ou não da sua rebeldia, da sua transgressão, da sua infidelidade a Deus, a gente vai perceber que está havendo uma caminhada de crescimento espiritual do próprio Abraão. Seja como for, ele está saindo, de qualquer forma, de uma terra de conforto, velho. Mesmo que ele estivesse em Harã, o que a gente vai ver aqui? Olha só. Ele toma Sarai, ele toma Ló, e todas as posses que havia juntado, e as almas que eles tinham obtido em Harã. Não foi em Ur, não. Foi coisa que ele estava desenvolvendo em Harã. Então, o cara já estava crescendo, ele estava sendo próspero. Eles saíram da terra para lá, né? E saíram para a terra de Canaã. Então, ali em Harã, ele já estava desenvolvendo. Ainda que ele quisesse parar por aqui, ele tinha uma terra de conforto, ele estava tranquilo, certo? No momento que ele vai e sai para a terra, ainda que ele aqui já saiba qual o destino, Canaã, ainda que seja assim, mas é um sacrifício sem igual. De qualquer sorte, ele está obedecendo o próprio Deus, né? Uma voz que ele ouviu. Agora, a palavra fala que ele apareceu. Não deixa claro que ele apareceu de corpo presente, né? Face a face. Não fica muito claro. Mas se isso aconteceu, e que pode sim ter acontecido, Deus pode ter aparecido para ele face a face, mas uma coisa é certa, pessoal, não seria aqui o Deus Pai, tá? Seria o Deus Filho, seria a presença do Senhor Jesus, seria o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, que também é chamado de Senhor. Então, pode ter acontecido isso? Pode, tá? A presença face a face, e a gente vai ver que em outros momentos isso vai acontecer de novo, Deus vai aparecer a Abraão de fato, tá bom? Eles vão bater um papo e a gente sabe que é a presença do Senhor Jesus, não é necessariamente o Deus Pai. Deus Pai está lá quietinho, assentado no trono, quietinho não, trabalhando, né? Tomando parte de tudo, controlando tudo, dominando tudo, ainda que seja lá no trono, certo? Ok? Então, ele edificou um altar ao Senhor. E aí ele já vai mostrando essa inclinação que ele tem para, de fato, seguir a Deus, para, de fato, adorar a Deus. Ainda que ele esteja lá com suas falhas, você vê que dentro dele tem uma coisa boa de realmente querer fazer a coisa certa. Tá? Ele tem uma coisa boa dentro dele. E ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel e armou sua tenda, tendo Betel ao oeste, tá? E Ai ao leste. E aí ele edificou um altar ao Senhor. Outra vez, ele edifica um altar. Então, ele saiu de Betel, ele foi um pouquinho mais para frente, ou melhor dizendo, ele parou lá em Siquém, ele ficou lá nos carvalhais de Manre, edificou um altar. Aí ele se desloca daí, Deus sabe por quê, e vai para Betel, porque aqui não aparece mais Deus dizendo, olha, vá para lá. Mas, enfim, Deus aparece para ele, não sei se Deus realmente manda, porque aqui o que aparece é simplesmente dizendo, a sua semente eu darei esta terra. Não diz que era para ele sair para lá, sair para cá. De lá dos carvalhais de Manre, era para ele ficar por ali. Ele estava dentro das terras de Canaã. Aí ele vai e anda mais um pouquinho, Deus sabe por quê, tá bom? E ele vai para Betel e arma sua tenda entre Betel, a cidade de Betel, e a cidade de Ai. E invocou o nome do Senhor. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E aqui ele faz a mesma coisa que a gente viu lá no começo da geração de Sete. E a partir de então, né, a partir do filho de Sete,
A partir de então, se invocou o nome do Senhor, começaram a invocar o nome do Senhor. Então, mostrando aqui nesse momento que sim, Abraão, ele dá continuidade a essa linhagem de homens piedosos, né? De homens santos, espirituais, que eles vão buscar fazer um pacto com Deus. Até aqui, a gente não vê muita gente levantando altares para Deus. A gente viu que Noé fez isso, e a gente está vendo aqui Abraão fazendo de novo. E os outros antes não são citados, mas Abraão, a Bíblia faz questão de citar. Se Abraão, a Bíblia faz questão de citar, é porque ele está fazendo algo novo. E Abraão viajou indo adiante para o sul. E aqui a gente para e vamos dar continuidade a esse texto depois. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai ter que Abraão, ou melhor, o Senhor vai aparecer para Abraão pelo menos 3 vezes. A gente vai ver isso aqui ainda em Gênesis, nos capítulos mais para frente. É um cara especial, é um homem realmente diferenciado, e não é à toa que Deus está chamando ele. Por mais que, sabe aquela ideia de onde abundou o pecado, superabundou a graça? Então, ainda que ele tivesse vindo de um mundo de pecado, de um ambiente de pecado, Deus está cuidando, está tratando dele para fazer com que ele seja a bênção de todas as nações. É o que acontece hoje com a gente também. Deus chama a gente, tira daquele lodo, daquele lamaçal, daquele buraco que a gente estava, entendeu? Daquela angústia dos infernos, daquela dor da alma que Neide falou aí nesse instante, que ninguém explica e ninguém entende, só quem sente. Deus sabe, Deus vê, Deus é quem sonda corações, Ele que reconhece, e Deus vem, trata, limpa, cuida direitinho para levar para onde? Para Canaã, né? Ou melhor dizendo, né? A nova Canaã, novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Então, esse trabalho que Deus está fazendo com Abraão lá, ele repete com a gente agora. Alguém tem algum comentário a fazer, algo a declarar? Pode falar aí, Maiana. Mais uma vez, fica claro a paciência de Deus que ele tem. Porque aqui aparece que ele falou ali, lá em Atos, que ele apareceu antes, e ele perdoa até a insensatez. Porque às vezes não é nem maldade, é inexperiência, a pessoa é muito nova, não consegue assimilar, e Deus ele tem esse cuidado de esperar. Só que eu li uma frase uma vez que dizia assim: crescer é obrigatório, mas amadurecer é opcional. Sou eu que escolho se eu vou amadurecer ou não. Porque tem muito homem com mente de menino e muito menino com mentalidade de homem. Isso é muito da pessoa. E Deus ele esperou o tempo de Abraão, porque ele tinha um propósito com Abraão, porque, de certa forma, Abraão obedecia, ele não fazia 100%, mas ele deveria fazer alguma coisa, porque Deus não chegou a desistir. Então, cabe a gente buscar isso, a misericórdia de Deus, não se aproveitar dela para pecar, para errar. Às vezes não é nem pecado, é um errinho mesmo, é uma falta de vigilância. E não quer dizer que a gente tem que parar por aí, eu tenho que aceitar. Sou eu quem decido se eu vou amadurecer, sou eu que decido se vou obedecer, porque vai chegar uma hora que isso vai acabar. E depois a gente quer culpar os outros pelos nossos erros. É tudo no tempo, mas tem tempo para tudo, e uma hora vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo. E aí? É complicado. Perfeito, de fato. Aqui eu não estou conseguindo virar esse mapa. Está todo mundo vendo aí o mapinha? Sim, eu estou vendo. Sim. Pronto. Aí a gente vai perceber aqui, ó, pessoal, Ur tá bem cá embaixo, tá certo? O mapa está invertido, tá? Essa região hoje é a atual região do Iraque, tá bom?
ele sai daqui sempre margeando o rio Eufrates, ó, sempre margeando o rio Eufrates, tá certo? E ele vai parar aqui em Padã Aram, chega em Arã. Não é realmente um trajeto pequeno, é uma andada boa. Então, eu realmente consigo assimilar muito fácil que Terá não suportou essa viagem, tá? Não suportando, teve que parar para descansar. Descansando, a velhice bateu, né? Deve ter levado alguns anos lá. Ele não suportou e morreu. E a gente vai ver que logo em seguida, o nosso Abraão vai descer também, procurando sempre terras úmidas, né, pessoal? Assim, leitos de rio, que essa terra aqui, ela é extremamente seca, né? Um deserto. Então, vocês veem por que elas não, por que ele não veio por aqui, né? Uma linha reta é a melhor distância entre dois pontos. Por que ele não veio logo para aqui, para habitar em Hebrom, para habitar aqui em Betel, tá certo? Aqui onde ele passa, Siquém. Por que ele não ficou, não veio logo direto? Porque aqui, meu irmão, não tem água. Então, com certeza, é decreto de morte, suicídio. Você vai morrer no caminho sem água. Então, tem que magiar aqui os rios, ó, onde tem água, tá certo? Quando chega aqui, aqui tem outro rio, que a foto aqui não dá para ver direito, mas aqui tem outro rio. Então, ele vai magiando. Aí depois vem aqui o rio Alalá, vai magiando aqui, tá certo? Até que ele vai chegar a Siquém, vai chegar aqui na região de Hebrom, os carvalhais de Manre é justamente por aqui, essa região aqui de Hebrom, né? Vai depois voltar aqui para Betel, a cidade de Ai fica por aqui, tá? E ele vem, habita por aqui, e depois a gente vai perceber que ele vai sair dessa região. Qual é a terra de Canaã? É justamente essa terra aqui, ó. Toda essa terra aqui é a terra de Canaã, tá? Incluindo aqui o Jordão, o Mar Morto, tudo isso aqui é Canaã. Tá? Então, essa era a terra prometida, essa era a terra para ele habitar. A gente vai ver que depois ele vai acabar saindo daí e vai desobedecer a Deus, ainda que pareça que de uma forma involuntária. Parece que ele não compreende direito o que ele está falando, fazendo, melhor dizer. Beleza, povo lindo? Mais alguém? Alguma coisa? Não, né? Temos 2 minutinhos para fazer a oração. Isis, você faz aí a oração hoje, Isis? Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador do céu e da terra, Pai misericordioso, bondoso. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, saúde, paz, mais um dia na Tua presença. Abençoa, Senhor, todos os nossos dias. Abençoa a vida de cada um de nós que estamos aqui, em especial aquela pessoa que eu estou orando desse propósito. Abençoa minha pedrinha, toca no coração dela, Senhor. Nos dá um dia de bênção e de vitória, mais um dia na Tua presença. E com a certeza de que todas as promessas vão ser cumpridas na nossa vida. Amém, Jesus. Amém, povo lindo. Vamos terminar por aqui.